Lucas capítulo 22, versículo 31. O Senhor Jesus dirige sua palavra para Pedro, também chamado Simão. Lembrando que o Senhor Jesus já havia passado 3 anos com eles aproximadamente. E Pedro viria a ser o grande apóstolo Pedro. Mas nesse instante, Jesus está instruindo ainda Pedro e dizendo para ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Versículo 33. Ele, porém, respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Versículo 34. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenhas negado que me conheces. Na minha versão diz: mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces, antes que o galo cante. Quando olhamos para esse pequeno texto, irmãos, da palavra de Deus, de repente o Espírito Santo começou a falar tanto ao meu coração sobre, em primeiro lugar, a estratégia de Satanás para tentar a cada um de nós, os servos de Deus. Não mudou, continua a mesma. Da mesma maneira que ele fez com Jó, lá no início de tudo, Satanás continua fazendo, fez com Pedro aqui, e continua fazendo com cada um de nós. A estratégia dele não muda. Perceba que ele é um agente para provar a vida de cada um de nós. Ele é um acusador. Ele é aquele que pede permissão. Em primeiro lugar, veja que Jesus diz: eis que Satanás vos reclamou, pediu para peneirar cada um de vós. Somente conhecemos a fidelidade de alguém quando ele passa por uma prova. Somente quando nós somos provados é que podemos dizer que somos ou não fiéis a Deus. Satanás, por outro lado, o diabo, nosso adversário, ele não pode ferir um filho de Deus sem a permissão de Deus. Entenda, isso é muito importante. Toda vez que eu sou tentado, provado por Satanás, é porque Deus o permitiu. Ele reclamou, ele pediu permissão, e Deus permitiu, deu aquela permissão por alguma razão. Lá em 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento. O Deus fiel que cuida de nós, permite o diabo nos provar, mas ele limita a ação do diabo sobre a tua, sobre a minha vida. Diga graças a Deus. Isso é bom demais. Outro fator muito importante, irmãos, que nós percebemos aqui, é a oração, a intercessão. Jesus diz: eu roguei por ti, eu intercedi por você. Como é importante nós termos discipuladores, como é importante nós termos alguém que tenha discernimento espiritual sobre nossas vidas, e que, sabendo que nós estamos passando por uma tentação, por uma prova, se coloca de joelhos diante de Deus o Pai, clamando, intercedendo por nós. Jesus fez esta função, fez esta missão na vida de Pedro. Eu roguei por ti. E a razão que Jesus rogou por ele, não era para que ele fosse livre da tentação,
não era para que ele não tivesse aquela prova que ele teria que ter, mas para que a sua fé não desfalecesse. Eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. Por que razão, irmãos? Porque a vitória, em vários aspectos de nossas vidas, não é Deus que vai nos dar, mas somos nós que vamos conquistar. Preste bem atenção nisso, isso é muito importante. Às vezes você fica tanto clamando a Deus, e Deus está dizendo: vá, meu filho, vá nessa tua fé e conquiste aquilo que você precisa conquistar. O que eu preciso ter, o que nós precisamos ter e não podemos perder, é a nossa fé. Porque a fé é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé que vence. Então, Deus, o Senhor Jesus disse: eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. Eu vejo a mesma situação, irmãos, na vida do apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. O apóstolo Paulo, escrevendo para aqueles irmãos, ele diz o seguinte: foi por isso, também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé. Qual era o interesse de Paulo? Saber da fé dos irmãos, receando que o tentador vos tivesse tentado e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Então, preste bem atenção como é importante. Você que é um discipulador, você que cuida de vidas, lembre-se, um irmão está passando por uma tentação, aproveite para orar por ele: Senhor, fortalece a fé do teu filho, ministre a palavra para ele, mande a palavra para ele, para que a sua fé não desfaleça. É isso que o apóstolo Paulo faz, e ele diz: agora porém, com o regresso de Timóteo, vindo de vosso meio, trazendo-vos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Assim, irmãos, fomos consolados. Tivemos um consolo porque entendemos que vocês estão firmes na fé. Não importa a tentação, não importa a provação, não importa o que vier, a tua fé vai vencer. Amém? A tua fé vence. Glória a Deus. Um outro aspecto tão importante que nós vemos nessa passagem de Lucas 22, é justamente que o Senhor Jesus conta com a volta de Pedro. Jesus tem fé e diz: quando você voltar, quando você se converter, Pedro, a mim de novo, fortalece os teus irmãos. Isso é tão importante, irmãos, nós temos esta fé, essa expectativa gloriosa. Às vezes você vê um irmão, uma pessoa que é teu discípulo, se afastando, mas não desista dele. Fique firme, fique confiando que ele vai voltar, assim como o Senhor Jesus fez com a vida de Pedro. Ainda, algo importante que nós percebemos nesse texto, é a falsa convicção de Pedro. Lembre-se, Pedro, um discípulo ao lado do Senhor Jesus, que caminhava com ele, 3 anos pelo menos, ou próximo de 3 anos, ele tem uma falsa convicção. Quando Jesus diz para ele do problema que ele iria enfrentar, ele disse: eu estou pronto. Fica tranquilo, mestre, comigo o senhor não precisa nem orar, porque eu estou pronto para ir contigo, seja para a cadeia, para a prisão, seja para a morte, eu estou pronto. Irmãos, às vezes esta falsa convicção parece até uma arrogância, uma soberba, nós acharmos que estamos prontos. É um espírito maligno, irmãos, e na vida de Pedro aconteceu justamente isso. Outro aspecto tão importante é que Jesus determina o espaço de tempo. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. O tema desta noite, que nós queremos falar um pouquinho com os irmãos, é justamente para mim, que eu vejo mais importante, para que a sua fé
não desfaleça. Para que a sua fé não desfaleça. O que fazer para que a nossa fé não desfaleça? Desfalecer é o mesmo que tornar inoperante, sem ação, sem vida, morrer. Alguém, um crente que não tem fé não é crente. Um homem de Deus que não tem fé não é homem de Deus, coisa nenhuma. Alguém que não vive pela fé, irmãos, não é justo, porque a palavra de Deus diz: o meu justo vive pela sua fé, viverá pela sua fé. Então, a minha fé, a tua fé não pode desfalecer. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que a nossa fé não venha a se tornar sem vigor. Ou como diz Tiago, uma fé sem obras, uma fé que só fala, mas que não faz, que não opera, que não atinge, não mostra realmente que tem fé. Então, olhando para esse texto, irmãos, no caso de Pedro, ele tinha Jesus como um intercessor, Jesus que sabia, Jesus que era aquele discipulador presente, que estava vendo a situação do seu discípulo, e que conhecia o mundo espiritual. Mas eu pergunto, e eu e você, com todo respeito ao meu discipulador, que não temos às vezes um discipulador dessa natureza, como é que nós fazemos? Vocês lembram aquela historiazinha do jovem que estava andando, André, na beira de um precipício, andando, de repente ele escorrega, e quando ele escorrega, de súbito ele agarra num galho, e fica pendurado ali, e começa a gritar, reclamar: alguém aí em cima pode me socorrer, e grita, até que alguém, uma voz estrondosa responde: eu sou Deus, pode se soltar. Aí houve um silêncio, e daqui a pouco ele fala: tem mais alguém aí? Às vezes, a nossa confiança em Deus não parece ser suficiente. Nós precisamos de algo mais que nos ajude. Nós precisamos, irmãos, de ter algumas atitudes. Eu preciso, você precisa, algumas atitudes para que a nossa fé não desfaleça, para que a minha fé não desfaleça. E eu, olhando para esse texto, o Espírito Santo falou comigo tão forte, irmãos. A minha fé desfalece quando eu olho para circunstâncias, quando eu olho para os sentimentos, quando nós colocamos os olhos nas circunstâncias. Então dependemos de alguma coisa para que a minha fé funcione. E eu quero dizer para você, quem se apoia em sentimento está perdendo sua fé. A fé não é sentimento. Os sentimentos vão e voltam, mas a fé é certeza. A fé é uma convicção, é algo dentro de nós mais forte do que aquilo que nós vemos, mais forte do que aquilo que nós sentimos, mais forte do que as circunstâncias. Amém, queridos? Quem olha para as circunstâncias pode ter um grande estrago. Se você se apoia na sua circunstância, mas agora eu até queria, eu até pensava, mas agora não dá, por causa disso, por causa daquilo. Você está desfalecendo na sua fé. Preste bem atenção. A fé não admite não dar. A fé não admite impossibilidades. A fé não admite isso, irmãos. Então toda vez que eu olho para as circunstâncias, olha, Deus até falou comigo para atravessar, mas o vento que veio, a tempestade, não dá. Deus até falou com a gente que a terra era para nós, que a terra é boa, é mesmo, mas não dá porque tem gigantes, as cidades são muradas tão altas, não dá, nós não conseguimos, nós não podemos entrar lá. Meu irmão, a tua fé está morrendo, está desfalecendo quando você tira os olhos de Deus e coloca os olhos na circunstância. O apóstolo Pedro deveria saber disso, porque ele experimentou isso.
Certa vez eles estavam atravessando o mar e de repente o Senhor Jesus aparece andando sobre as águas. E então os discípulos gritam assustados, mas Jesus diz: não temas, sou eu. E quando ele diz que era ele, então Pedro, afoito: mestre, se és tu, manda que eu vá contigo andando sobre as águas também. E Jesus mandou. Jesus disse: vem, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro começou a andar sobre as águas. Mas de repente, ele começou a sentir o vento. Ele começou a ver as ondas. Ele começou a olhar ao redor. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. É assim que acontece com a minha, com a tua fé, quando nós olhamos circunstância, quando nós nos apoiamos em sentimentos, nós começamos a afundar. Então, não podemos andar por sentimentos. Segundo lugar, não podemos andar por vista. A fé não admite, irmãos, coisas que você está vendo, porque aí é uma fé de Tomé. Senhor, oh, meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Tomé, porque você está vendo, você crê. Bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Esse tipo de fé, irmãos, andar por vista não funciona. Nós temos que aprender a caminhar em fé e não olhar nem circunstâncias, nem sentimentos, e também não prestar atenção naquilo que os nossos olhos estão vendo. Parece loucura, mas é assim que funciona, né? É assim que funciona. Nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por vista. A fé não admite também conversas alheias, ou seja, diferentes daquilo que você tem ouvido de Deus. A fé que desfalece é aquela que dá ouvidos a outros comentários, outros espíritos. Você não pode, você não está vendo que não vai dar, você não está vendo que não se consegue. Então esse tipo de amizades que gera dúvida no teu coração, você deve se apartar delas. A fé, para manter-se acesa, nós precisamos alimentá-la com a palavra de Deus, e também com as nossas palavras, com as nossas convicções, com palavras afirmativas. Nós afirmamos: vamos, vai dar, Deus é conosco, nós vamos lá, nós vamos conquistar, não importa o que venha. É dessa forma, irmãos. Então não dê ouvidos agora o governo não vai dar, agora a situação está assim, agora isso aqui. Não, irmãos, se você tem uma palavra de Deus, siga firme, olhando e ouvindo palavras positivas e também falando coisas boas. Não ande com ímpios, não ande com pessoas negativas, não ande com pessoa que se distancia do Senhor. Se você conhece a história, você sabe que aquilo que Jesus falou aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E por quê, irmãos? Porque ele se distanciou do Senhor. Ele começou a andar com outras companhias. Ele estava lá no meio de outras pessoas. Ah, você é um deles. Não, eu não sou não. Não sou não. Não sou. Então, como precisamos estar atentos para isso, irmãos? Boas companhias, e até irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com a irmandade, porque há pessoas em nosso meio que não são da fé, pessoas que não creem como você crê. Então, fique esperto, fique atento para avançar, para conquistar, em nome do Senhor Jesus. Por último, ou ainda tem mais 2 palavras aqui importantes. Desconfie das tuas opiniões, porque às vezes, irmãos, nós julgamos que estamos tão bem,
ninguém me reconhece, ninguém me dá oportunidade, mas eu estou tão bem. Meu amado, deixe Deus fazer isso por você. Deixe Deus dizer se você está bom ou não. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Desconfie das suas opiniões. Não pense, olha, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir. Eu já estou. Deixe os outros falarem a teu respeito. Amém. Deixe os outros te promoverem. Deixe Deus falar a teu respeito. Deixe o teu líder, o teu pastor falar. Deus eu quero, mas o Senhor tem que falar através do teu servo. Eu acho isso tão lindo, irmãos. Eu acho isso tão maravilhoso. Porque é claro, você pode procurar outras pessoas que às vezes vão dizer, olha, eu concordo com você. Eu concordo com você. E você vai acabar desfalecendo na tua fé. Desconfie das tuas opiniões. Desconfie. Volto a dizer, um crente sem fé não vale nada, não é crente. Satanás, ele está aí para tentar. Ele está aí para derrubar. E se ele conseguir tirar a tua fé, tirou tudo que você tem. Acaba a sua vida. Você não vai romper, não vai conquistar mais nada. Porque ele tirou justamente a tua força, o teu poder de fazer alguma coisa, de conquistar alguma coisa. Para que a tua fé não desfaleça. Seja amigo da palavra de Deus. Seja amigo da palavra de Deus. Não se afaste do livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Não se afaste. Deixe esta palavra encher o teu coração. A fé vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. A fé vem, a fé enche o nosso coração e faz-nos diferentes, irmãos. Faz-nos conquistadores. Então, não se afaste da palavra de Deus, para que a tua fé não desfaleça. Não se afaste da Bíblia. Toda vez que você deixar a palavra de Deus para segundo plano, mesmo ler literaturas, livros bons, é importante, mas nada supera a palavra de Deus. Nada pode superar aquilo que está escrito, irmãos. A palavra de Deus gera fé em nossos corações, gera-nos segurança, nos dá firmeza, faz-nos avançar, conquistar aquilo que nós não conquistamos sozinhos. Então, não se afaste da palavra de Deus. Não se afaste dos seus discipuladores, daqueles que caminham com você. Esteja ligado a eles, não tire o foco, não tire os olhos daquele que você está bebendo. Não tire os olhos, comece a olhar, mesmo quando parece que ele está tão fraco, debilitado. Porque Pedro viu isso. Pedro dizia, eu estou pronto, mas de repente ele vê Jesus, o seu mestre, preso, amarrado. Ele vê o seu mestre sendo chicoteado. Ele vê o seu discipulador calado, diante de tantas calúnias, diante de tantas palavras, mas Jesus não abria sua boca como um cordeiro mudo, ali calado. Por que ele não fala? Por que ele não responde? Por que ele não diz quem ele é? Isso trazia para Pedro um desânimo. E ele se esqueceu de quem Jesus de fato era. Ele se esquecia de que Jesus era o Filho de Deus, que ele mesmo tinha tido essa revelação. Para negar o Filho de Deus, ele teve que se esquecer dessas coisas. Não se aparte do teu discipulador, não se aparte da tua fé, da razão da tua fé. Esteja ali junto, não caminhe longe, diz a palavra de Deus. Último lugar, irmãos, para que a sua fé não desfaleça, mantenha comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, a palavra e o Espírito, como nós temos aprendido, é a maneira de nós caminharmos, porque às vezes nós até meditamos na palavra, nos enchemos da palavra de Deus, mas não temos um espírito quebrantado. Não damos lugar para que Deus fale com a gente, sabe, lá no nosso íntimo. Não temos a sensibilidade para Deus. E isso é tão necessário, é
tão importante nós sermos sensíveis para com o Espírito Santo. Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso amigo, Ele que está conosco, meus irmãos, é Ele que é o nosso intercessor hoje. Então eu preciso caminhar, desfrutar tempo de qualidade em comunhão com o Espírito Santo. Espírito, me ajude, me dá, para que a minha fé não desfaleça. Eu não posso me distanciar da palavra, eu não posso me distanciar da comunhão com o Espírito Santo. Eu não posso tirar os meus olhos de Jesus. Olhando para Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A cada dia, irmãos, Ele vai aumentando a minha fé. Ah, que coisa boa é nós termos a certeza, a convicção, não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, não importa o que venha, caiu a casa, derrubou tudo, mas eu continuo firme, olhando o invisível, contemplando a glória do meu Deus, porque Ele é assim, irmãos. Então nós temos que estar com essa firmeza, com esta convicção. Nós somos filhos de Abraão, e como filhos de Abraão, filhos da fé, temos que ter esta mentalidade. Era assim que Abraão via, não importa, Deus está pedindo meu filho, eis aqui, não importa, não importa, não importa, Ele é poderoso para ressuscitar, Ele é poderoso para fazer muito mais, eu vou manter firme a minha fé, a minha convicção em Deus. É como Jó, sem nada, sem família, sem saúde, sem vida, mas firme na fé. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim eu me levantarei. A fé não desfalece, pode morrer tudo, pode acabar tudo, mas mantenha a fé. Paulo, o grande apóstolo Paulo, no final da sua vida ele dizia: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. A fé não pode desfalecer. A fé tem que ser mantida, para que a tua fé não desfaleça. Mantenha-se firme em Deus, em nome de Jesus, amém?